Olá, queridos amigos, nós estamos aqui reunidos hoje com uma grande alegria, que é a Lívia, consagrada celibatária da obra Lumen, que vai partilhar um pouquinho conosco também a beleza deste carisma, que vem também trazer para a nossa Santa Igreja um pouco dessa face do Senhor, também iluminando as nossas vidas, os nossos corações. Muito obrigada, Lívia, por estar aqui conosco, partilhando também este lindo carisma. Primeiro eu queria saber assim, quem que é a Lívia, né? Conversar um pouquinho quem é você, como é que é a sua história. Ela também é formada em Direito, né? E dedica-se integralmente à obra Lumen, né? Ela também deixou a faculdade para ser um coração indiviso para as obras do Senhor. Como é que foi também um pouco dessa decisão? Então, meu nome é Lívia, eu tenho 28 anos, eu sou do Lumen desde 2008 e quando eu encontrei mesmo, tive um encontro pessoal com Jesus, eu sempre tive uma palavra-chave de gratidão, né, a expressar a minha alegria diante desse encontro. Porque Jesus de fato foi se aproximando de mim, foi revelando coisas da minha vida que eu não sabia. Eu sempre tive uma afinidade com a passagem da Samaritana, né? Percebendo que ele era uma fonte de água viva, que quanto mais eu conhecia, mais eu percebia que era infinita e tinha sede demais. Nessa motivação, né, no meu percurso vocacional, eu era acompanhada por um diretor espiritual na época, que também me estimulou a terminar os meus estudos, a fechar ciclos na minha vida. E se fosse um chamado autêntico, eu iria na dimensão do ofertar. Eu poderia ir por esse caminho, mas por amor a Jesus, eu oferto isso que eu construí, isso que eu planejei, para me tornar toda dele. E aí, nesse processo, eu cheguei a me formei em Direito, mas quando eu tinha 23 anos, eu saí da casa da minha família para iniciar uma vida missionária na comunidade, né? Ser comunidade de vida. E aí, cheguei a concluir mesmo o TCC ainda na comunidade, um tema que até expressou esse apaixonamento que o meu diretor tanto me estimulou a ter pelos estudos, né? Dialoguei um pouco filosofia do direito constitucional, doutrina social da igreja e fechei essa etapa realmente afirmando que a minha sede, até na escolha do curso de Direito, quando eu era mais jovem, eu dizia assim, não, eu quero fazer justiça e bondade. E eu fui esgotando todas as instâncias do direito e não me saciei, né? Não, mas aqui se uma lei me impedir, eu vou ter que ir conforme essa lei aqui humana, porque eu sou uma operadora do direito e tenho que utilizar os instrumentos do direito, né? E quando eu percebi que eu tinha sede demais, percebendo que outras pessoas podem ter esse chamado, né, de viver a bondade, a justiça conforme aquilo que o direito coloca, eu dei atenção a isso e fui alimentando cada vez mais a vida missionária. Aí nesse contexto, eu terminei esse ciclo de fato, né, me assumi e tomei posse do chamado de ser comunidade de vida e sou extremamente feliz por essa decisão. E como é que foi também essa decisão pela vida celibatária, né? Pela vida consagrada, ser esposa de Jesus Cristo? Então, quando a gente se lança mesmo assim nas mãos de Deus, Ele vai dando as respostas conforme a disponibilidade do nosso coração. E esse tema sempre foi um medo que eu tive, né? Assim, quando eu pensava em estado de vida, eu tinha muito planejado, que eu tinha um sonho muito forte vivo do matrimônio, né? Eu tinha um sonho de ter 10 filhos biológicos, família numerosa, e fui deixando Deus agir. Sempre entregava a Deus porque eu queria que fosse de fato a vontade dele, não a minha. E quando eu estava já na vida em missão, como comunidade de vida, chegou um dado momento que na nossa missão do carisma, né, a gente tem um chamado em vida comunitária de acolher irmãos e irmãs que estavam nas ruas e ser uma família que vive o evangelho para essas pessoas. No meu caso, estou na casa feminina, então mães com crianças, e quando a gente cuida dessas almas, né, a gente se realiza no nosso carisma ao encontro do ressuscitado com o abandonado, Cristo ressuscitado que está ali no coração do jovem, que já encontrou Cristo pelos sacramentos, pelas formações e toma posse dos sentimentos do ressuscitado a partir daí, e Jesus abandonado, que está no pobre, né? Que pela força de Mateus 25:40
nós vemos que Jesus sofre no coração dos pobres. E quando a gente acolhe, há essa dimensão desse encontro, que gera salvação para ambos. Para o jovem, que fica desapegado ali do ter, do poder, do prazer, realmente para ser outro Cristo, né? E se purificando a partir dessas realidades de vida ofertada. E o pobre que é acolhido e vai sendo amado, socorrido e evangelizado. Quando eu vivi isso na casa de acolhimento, né, que é a minha casa de onde eu moro mesmo, o meu coração foi se realizando, se planificando mesmo, assim. E eu comecei a me perguntar, poxa, eu sei que eu tenho um sonho do casamento, mas então vai chegar um dia que eu vou me casar e eu vou ter que, numa madrugada, não vou estar disponível para as meninas, caso elas precisem. E eu comecei a ficar preocupada com essa minha indagação, né? Porque era um sonho que estava sendo moldado. Aí eu comecei a... Então eu vou ter que casar? Aí eu fiquei atenta a essa minha exclamação. Eu vou ter que casar. Na verdade, antes não era assim. Eu quero casar, é o meu sonho. Mas como eu fui entregando a Deus, os sentimentos eles foram mudando, de fato. E os sentimentos, acredito eu, foram assumindo os de Cristo na minha vida, né? A realização que eu tinha em estar ali disponível, em dar tudo, em me colocar à disposição da evangelização delas, né? Dessa maternidade que elas precisam até mesmo reconciliar, porque a droga ele vai tirando tudo, né? A rua vai tirando a dignidade e os laços de família com as pessoas que aquela pessoa ali tinha até então. Então, quando ela vive aquele abandono extremo, o carisma vem como essa resposta para tirar a pessoa daquela situação. E quando eu fui vivendo esse momento natural, mas de conversão, né? Assim, eu fui dando passos e meu coração foi sendo curado e transformado, eu encontrei isso. Quando eu encontrei, aí eu entrei na dimensão, né? De ir à capela, de colocar em oração, de ouvir do Senhor, tive os meus medos. Mas teve um momento que foi assim, o momento da oferta, né? Que eu cheguei na capela, Senhor, era o meu sonho? Sim, eu preciso entender humanamente que isso foi um sonho. E por ser o Senhor, né? Eu quero ofertar para acolher esse outro movimento que eu percebo que é chamado, que há uma graça, que não é a Lívia humanamente falando. Eu quero estar contigo, ser contigo. Quando eu fiz essa oração, até chorei, né? Na época, parou, né? Cessou, o coração foi descansando. Nos primeiros passos foi ali o frio na barriga, mas o tomar posse, o acreditar. E hoje, né, vivendo já 2 anos, assim, como celibatária, eu testemunho a extrema realização da minha vida, né? Assim, nada me falta, nada me falta. A paz confirma o chamado também, né? Exatamente, assim, nada me falta. Tenho vida, assim, que é muito, né, sou muito ativa, assim, tô num canto, vou para outro. Tenho o próprio cansaço físico da missão muitas vezes, mas em nenhum momento se tira a paz, a felicidade, né? E quando eu penso hoje, a questão que me era colocada como casamento é a mesma coisa. Se eu me casasse, eu não seria tão feliz, porque eu ia ficar naquela situação. Vou ter que deixar aqui um tempo, porque eu tenho que me dedicar ao meu esposo e aos meus filhos. E não ia me realizar como hoje eu sou realizada, né? Então, para deixar claro, né? Eu amo o sacramento do matrimônio, amo a família. Acho que até tem um chamado de um zelo, porque rezei com tantos anos, né? Mas realmente é um amor de admiração, é um amor de louvor a Deus por existir essa graça no mundo, mas não de identificação, realmente não é a minha identidade. E ter ofertado, né? Ter um coração ali que foi curado para me entregar a Deus, isso foi assim o divisor de águas da minha caminhada. E hoje a minha maior alegria, sem dúvidas, né? O celibato é a minha maior alegria, assim, na minha vocação, com tudo que ele traz, né? Não é o celibato pelo celibato, mas tudo que ele traz. E também estava partilhando, né, sobre essa questão do carisma Lumen, né, da acolhida dos moradores de rua, né, ressocialização também, os desafios da dependência química. Falar um pouquinho também do carisma, como foi fundado, quais são os pontos fundamentais do carisma, os baluartes também. Pronto. O Carisma Lumen foi fundado nos anos 2000. Jovens naquela época estavam encontrando um novo ardor, né, em realizar projetos sociais, em ver de fato, né, aquele que está na situação de vulnerabilidade, algo a mais na caminhada deles.
E quando eles já viviam isso, em um certo momento eles estavam indo à missa, e viram no caminho um senhor completamente assim abandonado. Ele estava embriagado, ele estava sujo assim de urina, todo defecado, em situação de muito abandono mesmo, e aqueles jovens de 15 anos pararam no meio do caminho e olharam para aquele senhor. Quando olharam para ele, a sociedade ali ao redor não compreendia. Até naquele momento daquele encontro, nós citamos aqui porque é o momento da graça originária fundante. Nós entendemos que essa experiência, assim como a Madre Teresa um dia passando, viu um irmão abandonado na rua e escutou ali Cristo falar que tinha sede na vida daquele irmão, como Francisco que deu o beijo no leproso, e ali começou mesmo toda a espiritualidade franciscana. No nosso carisma foi esse momento, né? Jovens estavam em comunhão, viram aquele senhor e começaram a rezar nele, abraçar, beijar os pés dele, por entender o mistério de salvação ali, por entender que Cristo se revelava ali naquele senhor, pela força de Mateus 25:40, onde a gente escuta, né? Todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. E quando eles viram aquele senhor, levaram para a capela da comunidade, fizeram uma oração nele. A mãe de um dos jovens se sentiu sensibilizada e contatou a Toca de Assis na época, porque na época nós não tínhamos casas de acolhimento. E aquele senhor foi para a Toca de Assis, e lá na Toca de Assis os irmãos levaram para o médico, e o médico falou que se ele não tivesse chegado naquele momento, diante de tantas coisas que ele estava passando, ele poderia falecer. E ficou um grito muito forte, né, assim, da humanidade, diante dessa espiritualidade que se iniciava ali, para que a gente fosse realmente identificando, tomando posse e deixar o carisma guiar. E a partir desse encontro, né, que a gente chama a graça originária fundante do carisma, nós fomos entendendo que os pontos mais essenciais do carisma, eles se revelam em 3 fontes de espiritualidade, que é justamente perceber. As 3 fontes são Jesus abandonado, encarnado no pobre, Nossa Senhora Pietà e a Eucaristia. Quando nós vamos ao encontro do pobre, nós vamos ao encontro de Jesus que está nele. Então nós não vamos fazer só um serviço, não é fazer uma ação social, mas nós vamos encontrar o Cristo. E esse encontro vai gerando no meu coração uma transformação e uma cura, porque eu deixo um pouco as minhas dores, escuto as dores, vejo essas dores e vou me tornando um coração mais compassivo, um coração mais humilde, mais manso. E isso há uma ressurreição na minha vida. E aí é esse encontro salvífico, o encontro do Cristo ressuscitado com o Cristo abandonado, que tira o abandono, né, daquela pessoa, levando para as casas de acolhimento, como a gente tem, que a comunidade de vida está, e também em comunidades carentes, que não é morar na rua propriamente, mas está ali em situação de escassez, muitas vezes, né, de evangelização, de lazer, de saúde. E com os centros sociais que nós temos, a gente também consegue chegar nesses corações, nessas 2 dimensões de missão e atuação do carisma. Então, é uma fonte de espiritualidade que gera essa mudança em nós, onde nós vemos, assim, a gente percebe que a gente vai receber. Por isso que é uma fonte de espiritualidade, quando a gente chama. E porque amamos Jesus e não podemos ficar indiferente à vida daquele irmão, nós realizamos um processo de ação social com ele. Nós amamos, nós socorremos e nós evangelizamos. Que até a recomendação que o Frei Raniero Cantalamessa fala em relação ao amor pelos pobres, né? Ele fala que precisa ser nessa dimensão de amar, socorrer e evangelizar. E isso realiza o nosso coração também. Então, a outra fonte de espiritualidade, Nossa Senhora Pietà, é porque quando nós vamos nos aproximar dos nossos irmãos, nós temos os nossos traumas, os nossos bloqueios, o nosso coração ainda indiferente, preso ali no pecado. Mas o coração imaculado da Virgem Maria, aos pés da cruz, ela quer se unir à dor e quer transformar aquela dor em amor, como foi na paixão de Jesus. Nós nos assemelhamos e trocamos o nosso coração com o dela para entender aquilo como um mistério a ser vivenciado em cada mínimo detalhe. Né? Uma rápida situação concreta disso, que eu posso falar aqui como testemunho. Teve um dia que eu fui à missa, saí da missa, fui à praça
E quando eu cheguei na praça, eu encontrei uma irmã de rua que estava com um corte desse tamanho aqui. E o evangelho daquele dia falava até de curar os doentes. E eu escutei a palavra do evangelho, comunguei Jesus, e eu senti que não podia ficar indiferente àquela irmã. E eu falei, irmã, você não pode ficar com o braço desse jeito. Não, isso passa. Porque eles vão tendo essa dimensão, assim, de uma não preocupação com a própria vida, diante de tantos sofrimentos que já estavam sendo acometidos. E aí, quando eu me encarnei na vida daquela irmã, foi muito forte aquele dia, porque eu não tinha dinheiro, não tinha celular, estava sem carro. Fui a pé da missa à praça e falei, olha, eu estou sem nada aqui para dizer, vamos agora. Mas me espere aqui que eu volto em 1 hora e a gente vai pro hospital. Vou cuidar do seu braço, né? Chamei a irmã de comunidade para ir de carro comigo, ela foi. Quando chegamos no hospital, as pessoas que estavam ali, elas não entendiam o afeto que a gente tinha com essa irmã, porque conseguiam até perceber que ela era uma irmã que estava em situação de rua e não conseguia ver esse vínculo, né, que é uma coisa muito forte também do nosso carisma. Nós amamos com afeto, com ternura, como Nossa Senhora Pietà. E aí, quando eu entrei com ela na salinha do procedimento, porque ela estava com muito medo e ela me chamou e o médico autorizou. Quando eu entrei lá, eu segurei na mãozinha dela assim, ela disse, tia, eu tô com muito medo, minha filha, eu não tô aqui com você, não fique desse jeito. E aí eu fiquei ali e olhei pro procedimento que o médico ia fazer. Quando eu olhei, me deu uma sensação de desmaio. E o médico falou, minha senhora, vá sentar, porque a senhora não está em condições. E aí eu me sentei, e quando eu me sentei, eu disse assim, mãezinha, eu não consegui ficar de pé como a senhora ficou 3 horas no Calvário. Mas esses segundos que eu consegui aqui partilhar com essa irmã, me fez ter o coração mais parecido com o teu. Então, te agradeço por isso. E são experiências como essas, que a gente é Pietà, né? Por isso que é uma fonte, porque, humanamente falando, o meu coração, Lívia, não chegaria a esse ponto, né, de ter mudado os meus compromissos do dia, de ter me colocado à disposição de levar ao médico, de entrar num procedimento cirúrgico. Não são laços humanos, mas o laço realmente espiritual do coração de Nossa Senhora. Nossa Senhora conhece numa filha naquela situação, o que ela mais queria era poder fazer isso como ela fez um dia com Jesus no Calvário, como ela se coloca nas nossas histórias. Então, quando nós entendemos como uma fonte de espiritualidade, nós também que estamos na caminhada, muitas vezes levamos as nossas feridas ao colo de Nossa Senhora e ela vai gerando em nós também a ressurreição para conseguirmos ir ao encontro de Jesus que sofre, né, nos mais pobres. E, por fim, a Eucaristia, realmente como pilar, né, uma igreja fala que o sustento mesmo é a Eucaristia, e no nosso carisma a gente tem uma forma, uma espiritualidade de ir realmente ao encontro, né, na Santa Missa ou na adoração, para termos os sentimentos do ressuscitado. Então nós pedimos a troca do nosso coração com o coração de Jesus, para que possamos amar como Ele ama. E aí eu vou me tornando ressuscitado, quanto mais eu me encontro com Jesus na Eucaristia também. Ótimo. E você estava comentando também sobre essa questão, né, da importância de ser vinculado a uma comunidade, a um carisma que também faz com que haja esse impulso do coração para essas realidades que talvez a gente tivesse numa realidade mais solitária, não teríamos também essas forças necessárias para ir ao encontro, né? Então, eu queria que você falasse também um pouco para nós, assim, a vida celibatária consagrada na vida comunitária, a vida fraterna, por que também querer uma pessoa que tem uma vocação ao celibato, assim, vou ser celibatária aqui sozinho, mas por que é importante estar vinculado a uma vida fraterna, a uma comunidade, para a força do chamado? Isso, perfeito, né? Como a Marceline colocou, é chamado, né? Dentro do chamado, aquele que tem um chamado, ele vai falando o quanto aquilo realiza. Então, lógico que essa minha fala é colocando o quanto eu sou realizada, né, por viver o celibato nessa dimensão. E os frutos, né, a graça disso se dá justamente porque, quando você vê ali, por exemplo, São Francisco na espiritualidade franciscana, ele viveu o celibato e, vivendo o celibato, ele ensinava ali aos irmãos que todos deviam amar uns aos outros como uma mãe ama. É um amor que vem das entranhas mesmo, de fato, né? Eu começo com essa fala de São Francisco para partilhar que, quando eu acolhi o celibato, eu acolhi para amar a humanidade.
E quando eu me vejo ali rodeada de irmãos, sejam os missionários, né, as missionárias no caso que moram nas casas que eu moro e dividem comigo o dia a dia de amar, socorrer e evangelizar as irmãs. E sejam as próprias irmãs acolhidas, que nós vamos percebendo a sede que elas têm de Cristo e o quanto meu coração celibatário, que é unido a Cristo, deseja dar Cristo a elas, nós afirmamos o celibato para realmente ser Cristo para as pessoas. E as pessoas têm sede, de fato, têm fome, assim, da presença de Jesus. Quando nós temos uma vida comunitária, nós partilhamos as alegrias, né, desse chamado, como é ver o processo de ressocialização, o processo de missionários que se identificam com o carisma e vão se realizando em doar a sua vida, e também partilhamos as dores, porque estamos juntos, né? Então, é toda uma comunhão de vida. E gera também o coração materno também, né? Exatamente. Isso gera no nosso coração aquilo que São Francisco fala um pouco, quando ele ensina ali aos irmãos que nós devemos amar uns aos outros como uma mãe ama, com um amor que vem das entranhas mesmo, a partir dos sentimentos de Cristo. Nessa situação, nós vemos a alegria de partilhar os momentos de alegria de fato, né? Assim, uma irmã em ressocialização, uma irmã missionária que vai se realizando na missão, na vocação, porque percebe ali Cristo de fato levando o coração dela a uma cura, a uma entrega total. E nós nos realizamos colocando tudo isso em comum. A minha felicidade também é da minha irmã, a minha felicidade também é dessa irmã que eu acolho e que eu vejo esse processo de transformação. E partilhamos assim também as dores do processo. Uma irmã que está ali numa dificuldade, que está prestes a ir embora, e nós vamos até a capela, rezar por ela, dizer: minha filha, nós estamos aqui com você, por você. Lembro também de um filme de São Felipe Neri, onde relata, né, São Felipe Neri cuidando de crianças pobres, e que ele tinha um dia todo para dar a essas crianças Cristo que estava ali nele. E no final do dia, quando ele colocava-se para o esposo da sua alma, que era Jesus, ele dizia: Jesus, saudades dos momentos que estamos a sós, eu e você. Porque são tantos filhos que às vezes, né, é um pouco dificultoso. E a gente tem que de fato colocar no projeto de vida para que sempre continue, mas porque essa dimensão de fato, nós temos uma alegria em multiplicar a vida. Gera uma fecundidade espiritual e uma realização, porque quando eu ofertei tudo para acolher o celibato, eu ofertei tudo para me unir a Cristo e eu vou acolher os filhos que Ele de fato mandar nesse processo de evangelização, de missão. Então, partilhamos as alegrias, partilhamos as dores e vemos algo sendo fecundado, gerado para Cristo, não para nós, né? Nós semeamos sem parar no amor desinteressado para que assim possamos consolar as dores de Jesus, dando-lhes filhos, né, no seu plano de salvação, naquilo que ele sonhou e imaginou quando criou cada um deles, sejam jovens, sejam os pobres. E o celibato nessa dimensão, ele dá essa disponibilidade, né? E você se vê com irmãos para ser corrigido, para ser amado, para ser impulsionado nessa dimensão, sabendo que o meu coração é do meu esposo, né? Então, um traço muito forte da vida celibatária e na vida fraterna, qual é? Algo que a gente conversa muito, por exemplo, para uma irmã que tá sendo acolhida, ver a nossa alegria em servir, em amar, isso arrasta ela para Cristo. Ela vê assim: se jovens estão vivendo assim, por que eu não posso viver? Se elas são alegres deixando tudo, por que eu não posso ser também deixando ali o que eu tinha de hábitos? E essa troca vai de fato planificando essas duas vidas e vai gerando salvação nesses dois âmbitos. Quando percebemos isso, a gente vive uma espiritualidade mesmo que nada falta. Em comunhão, nada falta. Agora, eu tenho os meus momentos com o esposo, né, que é a solidão do celibatário. Eu estou em missão, mas o meu coração ele está em missão de forma transitória. Ora essa aqui, ora essa, em comunhão com esse povo, ora com esse povo. Mas a minha cela, o meu coração é dele. Então, se eu estou um dia que eu estou mal, a inclinação do meu corpo é um fechamento, é um desânimo, mas tem almas ali que precisam da minha alegria. E nós nos colocamos nessa cela de guardar para o esposo e para eles a alegria, né? Para elas a alegria.
E isso é uma dimensão solitária, mas em comunidade, porque ninguém tem acesso a isso que está aqui dentro, só ele. E por isso fecunda e gera essa comunhão, porque vivemos essa solidão em Deus, mas de uma forma partilhada, em comunhão, um pouco nesses termos. A gente colocou aqui. Amém. Obrigada, Lívia, Nada. por esse momento. E eu fiquei muito feliz também de você estar aqui conosco, participando deste momento tão importante. A obra Lumen é natural de Fortaleza, mas tem obras de missão em vários estados do nosso país. Eu vou deixar aqui os contatos também para você entrar em contato, conhecer mais também este lindo carisma. Se você gostou, clica aí no gostei, deixa aqui nos comentários também o que você pensa da vida comunitária, dos carismas. E se inscreva também no nosso canal e compartilhe com seus amigos também que são em discernimento vocacional. Quem sabe também eles se sintam chamados a fazer uma experiência também aqui na Obra Lumen. Um grande abraço para vocês, graça e paz.